Direto da redação. 9 milhões de aposentados e pensionistas do INSS serão notificados pelo órgão, mas você vai entender como vai funcionar a notificação. Muito cuidado com os golpes. A reportagem é de Rafael Gasparotto. 9 milhões de aposentados e pensionistas vão receber uma notificação do INSS na próxima terça-feira, 13 de maio, informando que associações fizeram descontos em seus benefícios. No dia seguinte, 14 de maio, os beneficiários devem informar se as operações foram autorizadas ou indevidas. Em entrevista ao programa Voz do Brasil desta sexta-feira, o presidente do INSS, Gilberto Valler, destacou que as notificações serão enviadas exclusivamente através do aplicativo Meu INSS. Ontem nós já disparamos 27 milhões de notificações, única e exclusivamente pelo canal Meu INSS. É ali que ele vai ter o canal de comunicação oficial do INSS. Por isso a preocupação de não clique em link nenhum, não abra e-mail, não abra mensagem do SMS. E se você não tiver acesso ao aplicativo, você pode utilizar o seu telefone para ligar no 135. O contato é direto com você, não precisa de intermediário. Ninguém fala em nome do INSS. Os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos entre março de 2020 e março de 2025. O presidente do INSS também explicou como vai funcionar o processo para o reembolso dos cidadãos no sistema Meu INSS. Logo que ele clicar na questão do ressarcimento, na questão das associações, vai aparecer para ele quais são os vínculos que ele teve eventualmente desconto, para ele informar se ele reconhece ou não. Ele não reconhecendo, não precisa juntar qualquer documento, o INSS vai cobrar para você, para que a instituição que informou que ele é seu associado, para que junte a documentação comprobatória, o vínculo com a associação, a autorização para desconto e cópia do documento. Se ele não juntar esse documento, ele tem 15 dias úteis para poder fazer o pagamento. Gilberto Valler reforçou que as associações que não realizarem os pagamentos serão encaminhadas para a Advocacia Geral da União para que as medidas necessárias sejam tomadas. Nós acionamos a Advocacia Geral da União para medidas judiciais de bloqueio de bens, para bloqueio para poder garantir esse valor. A hoje já temos 2,1 bilhão de reais presos para garantir esse valor, vindos dos bens cautelares presos pela Justiça. Valler assegurou que o INSS vai garantir o ressarcimento de todos os beneficiários que sofreram descontos irregulares. Da Rádio Nacional em Brasília, Rafael Gasparotto. Existe uma confusão muito grande em relação à compreensão dessa fraude envolvendo o dinheiro de aposentados do INSS. As pessoas estão achando que era uma fraude em que as pessoas desviavam dinheiro direto do caixa do INSS e não era bem assim. O que acontecia era o seguinte, eram associações, eram entidades com CNPJ formada direitinho, e essas entidades com CNPJ, elas ofereciam aos aposentados alguns serviços de assessoria jurídica, convênios com clínicas particulares, com o comércio de uma forma geral. Uma vez sendo associado a essas entidades, os aposentados e pensionistas, eles obtinham determinado desconto nessa rede comercial vinculada a essas associações, ou que essas associações mantinham vinculação. E o que o aposentado e o pensionista ele dava em troca? Uma mensalidade que era descontada em folha de pagamento. Era o chamado desconto consignado. Só que a maior parte, muitos desses aposentados, uma pesquisa, um levantamento que foi feito, dessas investigações que foram deflagradas aí pela Polícia Federal e pela a Advocacia Geral da União, muitos aposentados eles não tinham autorizado. Então esse tipo de convênio para se estabelecer, para se descontar o dinheiro na conta de alguém que é servidor, alguém que é aposentado, que é pensionista, tem que ter autorização. Então muitos desses descontos eram compulsórios e não tinha autorização desses aposentados. Aí é que está a questão. E como é que essas entidades elas conseguiram isso? Obviamente com facilidade dentro do INSS. E quando foi que isso começou? Em 2016, naquele curto governo do Michel Temer, onde isso se alongou no governo Bolsonaro. E onde isso persistiu agora no governo Lula, que foi deflagrado, então essa operação aí, o governo deflagrou,
e levantou a maracutaia. Eu acho que de 11 associações, uma entraram no governo agora do Lula. Agora o restante foi no governo entre o governo Bolsonaro e o governo Temer. Mas eram descontos assim que pode parecer simbólico na folha de pagamento de um aposentado, R$60 ou R$70, R$79, mas que no conjunto da obra, no contingente de pessoas, de aposentados e pensionistas do INSS, era uma quantia muito relevante, que ultrapassou 6 bilhões de reais. E agora, a partir então dessa investigação, da deflagração desta operação, que foi a operação sem desconto, que nós acompanhamos aqui, o governo ele resolveu adotar medidas e o INSS também adotar medidas no sentido de ressarcir essas pessoas que foram lesadas. E de onde o governo vai tirar dinheiro para ressarcir essas pessoas? É o que todo mundo pergunta. Quem vai pagar essa conta? Em primeiro lugar, o INSS, a Justiça, já buscou junto à Justiça o bloqueio de bens dessas associações, são mais de uma. São valores, são bens, são imóveis de luxo dos dirigentes dessas associações. E daí então vai tirar o dinheiro para começar a ressarcir essas pessoas que foram lesadas ao longo desses anos por esse esquema que era um esquemão, vamos combinar, não é? Mas você vai conferir agora no desdobramento dessa reportagem aí, o presidente do INSS, o Gilberto Waller, que ele vai explicar exatamente isso, quais as medidas que o INSS está adotando para ressarcir essas pessoas e o que vai acontecer com esses dirigentes, quais são as medidas exatas. Vamos conferir agora. Bens bloqueados. Na verdade, primeiro, o importante é essa ação rápida para bloquear os bens, para que esses fraudadores, essas pessoas que se apropriaram de dinheiro do nosso segurado, possa ter um bloqueio desses bens para garantir esse ressarcimento. Aqueles carros de luxo em que a pessoa se sentia bem andando com um Porsche na conta de alguém que estava passando fome, aqueles imóveis de luxo no Brasil todo espalhados, esses foram bloqueados por decisão judicial. E o INSS agiu rápido. Ele agiu, na verdade, no domingo, abrindo os processos de responsabilização e já acionou a AGU para poder fazer esse bloqueio. A CGU vem em complemento. E desde a operação da Polícia Federal, o valor de 2,1 bi estão bloqueados junto à Justiça. Isso é, na verdade, para garantir esse ressarcimento. Instituições fantasmas. Houve um boom dessas empresas fantasmas sendo credenciadas junto ao INSS sem um mínimo de segurança jurídica para os nossos aposentados e pensionistas, sem verificar se elas existiam, sem verificar se elas tinham condições de prestar qualquer serviço ao associado. E é uma falha clara quando você vai verificar que a empresa é de fachada e poderia o INSS simplesmente passar na porta da instituição e ver se ela existe, o tamanho para verificar se tem mobília, se tem servidores. Na verdade, esses acordos foram criminosos com essas instituições, porque eles tinham um único objetivo de fraudar nossos aposentados e pensionistas. Porque vão falar, a instituição fantasma não tem bem, mas os sócios têm. As outras empresas que esses sócios possuem têm bens, porque eles têm um conglomerado de empresa para fraudar pessoas de boa fé. O futuro dos descontos em folha. É algo a ser pensado. Qual o melhor modelo? São relações privadas que o INSS acaba participando para poder facilitar o interesse do nosso segurado. E a gente tem que pensar agora no nosso segurado. Será que vale a pena colocar o INSS como esse garantidor para 9 milhões, para 7 milhões, para 4 milhões de pessoas, colocando todo o INSS para trabalhar para essa facilidade? É algo a se pensar. Qual o papel do INSS nessa questão associativa? De facilitar? Porque é uma relação privada. Eu decido se sou associado ou não. Não é o INSS que tem que interferir, associar essa ou aquela instituição. Mas o que eu posso garantir é que qualquer desconto em folha só ocorrerá quando a gente tiver, a partir de então, certeza de que aquele desconto é lícito e foi dado o consentimento pelo nosso segurado. Olha, o que o Gilberto Waller, que é presidente do INSS, está colocando aí, e é correto, é que para a pessoa desfrutar desse tipo de relação com a associação, ela tem que ser associada.
A associação não pegou uma pessoa, por exemplo, aleatória, ó, é aposentado, é pensionista, desconta aí. Se ele não for associado à associação, não adianta. Então ele tinha que ter a associação dele, o ingresso nele como associado da associação, aí foi por livre e espontânea vontade do segurado. Então é só para isso aí ficar bem esclarecido. Então tinha que ser associado à associação, autorizar o desconto em folha de pagamento. Pode não ter sido autorizado desconto em folha de pagamento, mas o processo de ingresso na associação aí foi autorizado. E é uma iniciativa privada, né? É o que ele está colocando aí. É uma relação privada, o INSS não pode intervir, não pode interferir nisso. Mas agora a Advocacia Geral da União pediu a inclusão de mais 6 pessoas, 6 empresas e 8 pessoas nas investigações dessas fraudes no INSS, é o que você vai conferir agora. Tá no ponto aí? Vamos lá? Vamos lá. Não, então vamos aqui, vamos aguardar um pouquinho aqui. É o seguinte, esse rol de pessoas investigadas, isso vai aumentando na medida em que as investigações também elas vão avançando, porque essas investigações elas estão em curso. Houve a operação, houve a coleta de provas. E não, a reportagem é em vídeo, tá? É da Mayara Reiner, tá? Só pra gente aqui colocar aqui. Foi um erro aqui que eu não coloquei aqui, o erro foi meu, não foi aqui da técnica, não foi meu. Mas o que acontece aqui? Na medida em que isso vai avançando, que essas investigações elas vão trilhando, vai colhendo novas provas, isso não descarta nem a realização de novas operações sem desconto. O que o INSS está fazendo a partir de agora é buscar bens. É saber onde estão os bens dessas pessoas. Se não tem na associação, pelo menos os donos têm. Tem geralmente empresas para branquear o que foi arrecadado, o dinheiro ilícito. Então é isso, agora vai todo mundo atrás do dinheiro. A Eliane Vitorino está comentando comigo aqui que ela é aposentada. A Eliane Vitorino é de Macaé. Bom dia, Eliane. Ela é de Macaé, ela diz o seguinte, olha, no meu não foi descontado, eu confiro cada um centavo do meu pagamento e se faltar eu procuro saber. Tenho cartão de crédito também e confiro tudo, se tiver algo diferente ligo para a central do banco. Sou idosa, mas estou ficando mais sábia, que é normal, é a idade da sabedoria, viu, Eliane? Mas vamos agora conferir aqui o desdobramento na reportagem da Mayara Reiner. A inclusão desses novos nomes foi feita a partir de um pedido da Controladoria Geral da União. A ação original já havia pedido a indisponibilidade dos bens de 12 associações e de seus dirigentes. De acordo com a AGU, as novas empresas e sócios incluídos na ação são acusados de pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos vinculados ao INSS e também pessoas físicas. A estimativa é que esse repasse a agentes públicos some mais de 24 milhões de reais. Ainda sobre essas fraudes, o INSS informou que vai devolver 292 milhões de reais entre o dia 26 de maio e 6 de junho. Esse valor é referente às mensalidades de abril. O dinheiro deve cair na mesma conta que o aposentado recebe o benefício. Se a entidade não fizer essa devolução, aí a Advocacia Geral da União vai atuar para garantir o ressarcimento desses valores, inclusive usando os próprios bens das associações e dos dirigentes. E lembrando que todos os aposentados e pensionistas vão receber algum tipo de comunicado oficial, né? Eles, mesmo aqueles que não foram lesados, o contato será feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo número 135. E, Patrícia, o presidente Lula falou sobre esse assunto neste sábado numa entrevista lá em Moscou, na Rússia. Vamos ver o que ele disse. A CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. As vítimas não serão prejudicadas. Quem vai ser prejudicado são aqueles que um dia ousaram explorar o aposentado e o pensionista brasileiro, criando entidades e fazendo promessas, sabe, possivelmente nunca cumpridas para esse povo.